dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus está respondendo. Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor, amém? Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Nós vamos ler uma mensagem hoje que fala sobre Abel e Caim, amém? O nascimento de Caim e de Abel. Abel, ele trouxe uma oferta para o Senhor, Caim também trouxe, mas o Senhor atentou para a oferta de Abel. Por quê? Porque ele deu o melhor, amém? Então, quando nós vamos fazer algo para o Senhor, nós temos que dar o melhor, amém? O melhor que nós podemos fazer para o Senhor, tudo que nós formos fazer para o Senhor, para a casa do Senhor, na obra do Senhor, nós temos que dar o melhor, amém? E aqui diz assim a palavra do Senhor, o nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão, está em Gênesis 4 primeiro, amém? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Versículo 2. E teve mais um a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A oferta que Abel deu para o Senhor chamou a atenção de Deus. Amém? Porque ele deu o melhor. Ele era criador de ovelhas. Ele tinha as ovelhas dele e ele fez o quê? Ele trouxe uma das primogênitas das suas ovelhas. E ele ofereceu a ovelha e ofereceu a gordura ao Senhor. E atentou o Senhor para a oferta de Abel. Por quê? Porque ele fez o melhor. Ele pegou a melhor ovelha que ele tinha e deu para o Senhor. Amém? Ele deu uma ovelha bonita, sem mancha, não estava manca, não estava cega, né? Ele pegou a melhor e ofereceu para Deus. E Deus aceitou. Amém? Então, quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, nós temos que dar o melhor. Amém? Tanto quando nós vamos fazer alguma coisa na obra de Deus. Amém? Às vezes eu vou organizar algum chá das mulheres, alguma coisa, um culto de mulheres, né? Um culto de Esther. Quando eu vou organizar, eu faço tudo do melhor. Tudo. Tudo que eu posso fazer, eu faço o melhor. Teve uma vez que nós fomos fazer um batismo e teve um irmão, nós ficamos 30 dias de jejum, orando por aquele batismo, para que desse tudo certo, no sítio. E aquele sítio foi alugado, aí nós alugamos um ônibus para levar as pessoas, ia ter o almoço, ia ter o café da manhã, almoço e o lanche da tarde. E aí teve um irmão da igreja, ele falou, pastora, eu vou dar o almoço. Falou, a senhora só vai se preocupar, o almoço e o café da manhã eu vou dar. A senhora só vai dar o bolo e a senhora se preocupa com as decorações. Deus aceitou a oferta daquele rapaz. Ele não tinha nada. Ele era uma pessoa que não tinha nada, trabalhava de empregado.
e ele abriu um restaurante e Deus abençoou ele grandemente. E ele deu almoço para 100 pessoas. E quando nós estávamos orando, Deus ele falava que o que ele fez para Deus foi um sacrifício vivo. Deus aceitou. Amém? Ele não se preocupou com quanto que ele ia gastar, o que ia dar de dificuldade, não. Ele falou, vou dar o melhor para Deus. E ele perguntou para mim, o que a senhora quer que dê de almoço para essas pessoas? Eu falei, olha, não sei o que tiver no teu coração. O que você sentir no coração, você pode dar. Ele fez churrasco para todo mundo. Então, quer dizer, ele era dono de um restaurante. E Deus o abençoou, porque Deus ele olhou para o coração. Amém? Ele fez o melhor. Porque aquela festa era uma festa de batismo, onde pessoas se entregaram a sua vida para Jesus e se decidiram em se batizar. Cumprir os mandamentos da palavra de Deus. Então, quando aquele rapaz ele ofereceu aquele almoço, e eu comprei pratos de plástico para poder servir o almoço. Eu comprei 100 e poucos pratos. Um prato duro, né? Aquele prato que é lavável, né? E ele falou para mim, não, pastora, a senhora vai servir nesse? Eu falei, eu só tenho esses pratos. Comprei já, não tenho dinheiro para comprar prato de vidro para todo mundo. O que ele fez? Ele falou, não, pastora, nós vamos servir o almoço em prato de porcelana. E as mesas vai ter richô. E vai ser churrasco para todo mundo. Foi assim uma maravilha, uma bênção. Nós jejuamos 30 dias por aquele batismo. Deu tudo certo, como eu sempre oro. Até o que era para dar errado deu certo, foi uma bênção. E quando nós orávamos, Deus ele falou para mim, olha, o que ele fez para mim foi um sacrifício vivo. Imagina você orar e Deus falar isso. É forte demais. Então, até nos dias de hoje, nós podemos agradar o Senhor. Amém? Nós podemos fazer o melhor para o Senhor. E às vezes nós podemos fazer e não fazemos. Às vezes não é dinheiro. Às vezes não é fazer um churrasco para todo mundo da igreja, né? Um batismo. Mas é limpar a casa do Senhor, pintar a casa do Senhor, adornar a casa do Senhor. Amém? Mas fazer de todo o coração. Porque quando nós alegramos o Senhor, diz a palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu já provei essa palavra. Amém? Eu já provei essa palavra. Teve um dia que eu estava lavando as cadeiras de outra igreja, que não era a nossa igreja. Uma pessoa conhecida precisava que lavasse as cadeiras. Eu levei todas as cadeiras para minha casa e lavei as cadeiras com cloro. Bem forte mesmo, produto forte, ficou tudo limpo, as cadeiras tudo branca e alva, aquelas cadeiras de plástico. E estava chovendo, começou a chover. E eu continuei, eu terminei as cadeiras, quando eu terminei que eu parei de lavar, mesmo na chuva. E Deus me deu campanhas, e Deus me fortaleceu. Por quê? Porque eu fiz para Deus. Então não era pessoas, não era as cadeiras não era da igreja que eu congrego. Mas as cadeiras eram de outra igreja. E eu mesmo assim, eu falei, vou lavar porque é para a casa do Senhor. Amém? É para sentar vidas nessa cadeira e serem salvas. Então, quando eu pensei assim, quando eu fiz, Deus se agradou de mim. E quando o Senhor se agrada de nós, a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes você está fraquinho na fé, mas quando você começa a fazer as coisas para o Senhor, Ele te fortalece. Amém? Ele te abençoa. E aqui, Deus, ele aceitou essa oferta. A oferta que Caim ofereceu, ele não aceitou. Mas a oferta de Abel, ele aceitou por quê? Porque Abel deu o melhor para Deus. É assim que nós temos que fazer. Amém? Deus é soberano, Deus é excelso. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele pode todas as coisas. Então nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Porque quando nós fazemos o melhor para o Senhor e Ele aceita, nós somos abençoados. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor assim. No 3. E aconteceu que ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Caim também trouxe a oferta. E Abel trouxe
dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quer dizer, Deus aceitou a oferta de um, mas não aceitou do outro. Por quê? Um fez de todo o coração e o outro não fez. Um deu o melhor para Deus e o outro não deu. Amém? E no 5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Nós não podemos ter inveja dos nossos irmãos. Amém? Nós não podemos se sentir, como diz o outro, menosprezados, diminuídos, quando alguém está fazendo alguma coisa na casa do Senhor. Ou louvando, ou pregando, ou fazendo alguma coisa na casa do Senhor. Nós temos que ser pessoas unidas na casa do Senhor. E nós não podemos ficar, como diz o outro, com inveja do nosso irmão. Amém? Nós temos que ter um coração limpo, um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Então, quanto mais pessoas na obra de Deus, melhor. Quanto mais pessoas evangelizando, melhor. Quanto mais pessoas se ajuntando para limpar a casa do Senhor, melhor ainda. E quanto mais quando as pessoas falam, vamos se unir, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma peça de teatro, vamos fazer uma banda, vamos louvar juntos, vamos ensaiar juntos, é maravilhoso, amém? Mas todos têm que se sentir que todos são iguais, que ali não tem um melhor do que o outro, amém? Porque quando nós vamos oferecer algo para o Senhor, tem que ser algo maravilhoso, amém? Algo bom. Vamos ensaiar e vamos louvar o Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores, mas Deus habita também na união entre os irmãos. Então não pode ter desavença, não pode ter contenda, confusão, não pode ter soberba, amém? E aqui diz a palavra do Senhor: e Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não se agradou da oferta de Caim, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ponto de interrogação. Se bem fizeres, e não haverá aceitação para ti? Quer dizer, tem que fazer o melhor, tem que fazer bem, tem que fazer direito, não pode ser de qualquer maneira. Ele tinha que ter dado os melhores frutos para o Senhor. E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E o seu desejo, e sobre ele dominarás. Teve o primeiro homicídio, por quê? Ele matou o seu irmão, porque ele teve inveja. Quer dizer, muito triste, amém? Então nós não podemos deixar a inveja, nós não podemos deixar o olhar maligno em nós, amém? Nós temos que se cuidar para que não haja rebelião dentro de nós, para que não comece uma contenda, uma rebelião através da nossa vida, amém? É igual a fofoca. Tem gente que gosta de fofocar e nós temos que se apartar dos fofoqueiros. Porque diz a palavra do Senhor que os fofoqueiros não herdarão o reino de Deus. Então o que a gente tem que fazer? Se apartar. Porque fofocar é muito fácil. Uma pessoa te conta uma coisa, você conta para outra, a outra conta para outra. A cada conta você aumenta um ponto. Vai aumentando, aumentando. De repente aquela história nunca sai a mesma coisa. É igual fazer telefone sem fio na igreja com as crianças. Você fala uma coisa no ouvido de uma criança e cada uma vai passando para outra. Quando chega no final, está totalmente diferente. Nós temos que ser do bem, fazer a vontade de Deus, propagar o Evangelho, propagar a paz, propagar os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes está se criando uma rebelião dentro de você e você tem que fazer o quê? Comigo não. Porque diz a palavra do Senhor que se nós tivermos que
se entender com um dos nossos irmãos. Pode ser um irmão da igreja, amém? Às vezes é um irmão de sangue, às vezes é um irmão da igreja. Nós temos que chegar e nós temos que se entender com o nosso irmão. Amém? Deus, ele fala, primeiro, antes de deixar a oferta no altar, vai e se reconcilia com o teu irmão. Porque se a gente der a oferta, Deus não vai aceitar. Deus, ele só aceita quando eu estou com o meu coração limpo. Quando eu não estou brigada com ninguém, nem magoada com ninguém, nem chateada com ninguém. Porque às vezes eu dou uma oferta, Deus não vai aceitar. Por quê? Primeiro, eu tenho que ir lá se reconciliar com o meu irmão. É a palavra, amém? Então a palavra de Deus, ela vem para nós, para nos deixarmos melhor, amém? Para que nós sejamos aprovados por Deus. Muitas vezes somos aprovados pelo homem, mas não somos por Deus. Muitas vezes, se nós buscarmos do Senhor, o Senhor vai falar, não, minha filha, não, meu filho, você errou aqui, você errou ali, você errou lá, vá e se conserte. Então, Deus, quando Ele dá uma palavra para nós, é para nós se autoanalisar. É igual o dia da Santa Ceia. Diz a palavra do Senhor, examine-se o homem a si mesmo. Se você tem condição de tomar a Santa Ceia ou não. Se você está bem com Deus ou não. Amém? Então, Deus, ele fala que nós mesmos podemos se analisar. Então, nós podemos saber aonde o nosso coração precisa ser mudado. Aonde nós não estamos agradando ao Senhor. Amém? Então, nós temos que deixar. Deixar a soberba, deixar a mentira, deixar a fofoca, deixar a preguiça, deixar o desânimo, deixar a tristeza, melancolia, deixar tudo. Tudo que não agrada a Deus. Amém? Nós temos que deixar. Nós temos que falar, Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa limpa. Eu quero ser uma pessoa que esteja com as vestes brancas e alva como a neve. Amém? A nossa roupa não pode estar manchada. Nós temos que estar com a roupa branca e alva como a neve. Jesus, ele vai voltar, mas ele vai voltar a buscar os verdadeiros adoradores. E quando que nós somos os verdadeiros adoradores? Quando nós largamos o erro, largamos o pecado, largamos a lascívia, largamos a mentira. Amém? Nós temos que se consertar. Amém? O Senhor Jesus, ele fala pela palavra, venha como está, mas não permaneça. Amém? Se eu venho para a igreja mentindo, eu tenho que parar de mentir. Porque diz a palavra do Senhor que o pai da mentira é o diabo. Então, a gente tem que falar, não, esse não é meu pai, mas a partir de hoje não. Eu não sabia disso. Amém? Então nós temos que falar a verdade. Ainda que a verdade dói. Ainda que a verdade te dê prejuízos. Ainda que a verdade seja difícil. Mas você tem que falar sempre a verdade. Amém? Vamos estar encerrando essa mensagem, vamos estar orando, amém? Convido você para orar, pega seu copo com água, sua peça de roupa, sua aliança de casamento, a fotografia, os pedidos de oração, os seus contratos que você precisa fechar. Peça a Deus agora juntamente comigo nessa oração, tá bom, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã, que nessa noite você venha ser abençoado e que essa palavra venha produzir no seu coração, amém? Porque a palavra do Senhor, ela tem que produzir. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, eu te peço, meu Pai, sobre cada pessoa que está orando juntamente comigo, esses pedidos de oração. Abençoa, meu Pai, essas pessoas que estão hospitalizadas. Vai de encontro, meu Pai. Essas pessoas, meu Pai, que estão na UTI. Vai de encontro, ó santo e poderoso Deus, Deus de maravilhas, Deus de poder e Deus de glórias. Pai, eu te peço, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha visitar os enfermos, que o Senhor venha curar, Senhor, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar, Senhor. Visita, meu Pai, cada pessoa que fez um pedido de oração. Entra com a tua providência, meu Pai, com cura, com libertação, com transformação. Cobre, meu Pai, cada pessoa que fez um pedido de oração com teu sangue. Meu Deus, que venha dar tudo certo, até o que era para dar errado venha dar certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Pai, que a tua libertação seja notória.
Pai, abençoa grandemente, meu Pai, o seu povo sobre a face da terra. Dá a bênção, meu Pai. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é maior do que a maldição. É a bênção, meu Pai. É a bênção do Senhor, meu Pai. É a bênção do Senhor que nós precisamos. É a bênção do Senhor, meu Pai, que nós, meu Pai, almejamos. Pai, dá a bênção, meu Pai, para cada pessoa que está orando juntamente comigo nessa noite. Abençoa os contratos. Abençoa, meu Pai, o comércio dessa pessoa. Abençoa, Pai amado e Pai querido, o copo com água, meu Pai, eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que beber, meu Pai, seja curado de qualquer enfermidade. Pai, abençoa cada pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o seu povo, meu Pai, sobre a face da terra. Dá, meu Pai, a tua bênção, meu Pai. A bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Pai, dá a sua bênção, meu Pai, sobre cada pessoa, Senhor, que está orando juntamente comigo nessa noite. Que cada pessoa, meu Pai, seja abençoado. Abençoa as famílias, meu Pai. Abençoa os filhos, os netos, meu Pai. Abençoa as fotografias. Abençoa o copo com água. Abençoa, meu Pai, a peça de roupa. Abençoa, meu Pai, as alianças de casamento. Senhor, entra com a tua providência. Despedaça todo o jugo, toda a sentença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Tchau e até amanhã, em nome de Jesus.